Ok, agora vamos supor que nós tivéssemos o mesmo conjunto de dados com altura e peso de pessoas que praticam boxe e pessoas que praticam balé, mas nós não sabemos em princípio quem é quem. Nós não sabemos para cada amostra de dados de altura e peso se aquela pessoa de quem aqueles dados foram obtidos é um praticante de boxe ou de balé. E aí nós expomos isso num gráfico, altura versus peso, e nos questionamos sobre as possibilidades para lidar com esses dados. Então, uma possibilidade seria uma tentativa de fazer uma classificação, seguindo a abordagem que foi mencionada no vídeo anterior, seria traçar uma linha que melhor separe os dois conjuntos. Seria uma possibilidade. Mas, nesse exemplo, nesse caso, que é o mesmo caso do primeiro caso lá de classificação que a gente viu no vídeo anterior, utilizando apenas a variável peso, nós poderíamos traçar uma reta na vertical e separar os dois conjuntos. Mas quem é quem? Nós não sabemos quem é quem. E se surgir uma nova amostra e essa amostra estiver exatamente em cima da linha vertical, de qual lado nós vamos atribuir o grupo ou a classificação? Essa é uma pergunta que é difícil de responder. Então, uma maneira possivelmente mais adequada para lidar com esse problema seria determinar o centro do grupo de bolinhas. Então, nós temos aqui visualmente distinguível dois grupos de bolinhas. E para cada grupo nós poderíamos definir um centro. Provavelmente, melhor do que uma linha reta para separar esses conjuntos, nós poderíamos usar um círculo. E aí, relembrando um básico de geometria, um círculo precisa de pelo menos duas informações para ser definido. E essas informações são o centro do círculo e o raio. E se nós determinarmos o centro desse círculo, nós podemos traçar um raio que abranja a maior quantidade possível de bolinhas dentro daquele círculo. E é isso que nós temos aqui, né? No primeiro caso nós temos o círculo, no segundo caso o desenho não é exatamente um círculo, é uma elipse, mas vamos considerar que sejam regiões circulares para este exemplo. Se uma nova bolinha surgir, ou seja, seria tipo um teste, quando você estiver testando o seu modelo, você pode simplesmente calcular a distância do centro de um círculo para essa bolinha, a distância do centro do outro círculo para essa bolinha, e a menor distância vai indicar qual é o círculo que aquela bolinha pode ser agrupada. Então eu usei esse exemplo aqui de círculo, de centro e distância, porque um dos algoritmos muito populares em técnicas de agrupamento de aprendizagem de máquina é o K-médias, e ele usa um raciocínio semelhante a esse. Então esse será um dos temas que a gente vai ver em vídeos posteriores. Agora, nesse caso aqui, no caso 2, não existe uma separação tão grande entre as bolinhas, como havia no caso anterior. E aí, se nós traçarmos círculos, nós vamos ter regiões. Uma região aqui de interseção, ou seja, há um erro, né? Há uma dúvida sobre em qual círculo as bolinhas que estão nessa região de interseção deveriam pertencer. E isso pode indicar que para esse problema específico, usar um círculo não vai ser a melhor forma de solucionar o problema. Então, mais uma vez aqui, nós podemos ter aquelas categorização para dizer se um erro é um falso positivo, um falso negativo, um verdadeiro positivo, um verdadeiro negativo. E a região aqui que há mais erro é a região de interseção, né? Porque nessa região nós temos erros tanto de falsos positivos quanto de falsos negativos. Um caso 3 seria um caso em que existem dois aglomerados de dados realmente separados, mas só que no meio desses aglomerados existem amostras de dados que não
pertencem exatamente àquele aglomerado dessa perspectiva que está sendo exibida. Ou seja, isso é um indício de que provavelmente as informações de altura e peso que você está usando para fazer esse agrupamento, elas não são suficientes para separar as categorias que você tem. E aqui vale um adendo que geralmente no contexto de aprendizagem de máquina, nós chamamos essas informações de altura e peso de características. Então, as características que você está utilizando, né, ou em inglês, as features que você está utilizando para fazer o agrupamento, elas não são informativas o suficiente para separar os grupos de dados que você tem. Então, existem várias alternativas para lidar com esse problema, e uma das alternativas seria utilizar mais uma característica. E aí nós teríamos um dado, uma representação em 3 dimensões, sendo que cada característica está sendo plotada numa dimensão. Uma característica possível que poderia talvez ser utilizada seria a idade das pessoas. Então nós teríamos aí um terceiro eixo. Esse eixo em 3 dimensões provavelmente poderia estar saindo da tela do vídeo em direção a você. E nesse terceiro eixo nós teríamos as idades. E aí quando nós temos 3 dimensões, nós não usaríamos mais um círculo, e sim uma esfera. Uma esfera que a partir desse centro nós traçamos um raio. Todas as bolinhas que caem dentro dessa esfera pertencem ao mesmo grupo. As bolinhas que estão fora dessa esfera não pertencem àquele grupo. Então, uma das estratégias tradicionais para melhorar o desempenho de agrupamento, de classificação, é fazer algo que é conhecido também como engenharia de características, ou feature engineering, em que ou nós coletamos novas características, novas informações, ou nós aumentamos as informações que nós temos a partir nós aumentamos as informações a partir do que nós temos. Isso poderá também ser um tema para um outro vídeo. Então, de modo geral, essa é a forma de realizar agrupamento, uma forma bem geral de explicar o assunto. E nós entraremos em mais detalhes sobre as técnicas específicas de como fazer isso em vídeos anteriores. Então, se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilha. Coloca aí nos comentários que outros assuntos você gostaria de ouvir nessas apresentações.